Eu, Geraldo, ministro da Palavra e da Comunhão e das Exéquias, aonde sirvo aqui nesta comunidade Verbo Divino, eu hoje vou refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, de 8 a 15, onde Mateus narra alguns acontecimentos após a morte de Cristo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro dela e disse: Alegrai-vos. As mulheres se aproximaram, prostraram diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenha medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirigiram para a Galiléia. Lá eles me virão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade comunicar ao sumo sacerdote tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciões e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos deles foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro, agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até os dias de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que nós podemos refletir neste Evangelho? Após a morte de Cristo, algumas mulheres foram visitar ao túmulo de Jesus. Chegando lá, elas encontraram o túmulo vazio. Elas ficaram com medo e assustadas e voltaram correndo. Nesse instante, Jesus apareceu para elas e disse: Não tenha medo, mulheres. Então elas se prostraram diante de Jesus, abraçando seus pés. Jesus disse a elas: Vá para a Galiléia, anunciar aos meus irmãos tudo o que vocês viram e o que aconteceu. Elas foram, avisaram os discípulos de Jesus, contando o que tinha visto, a ressurreição de Cristo. Elas acreditou na ressurreição quando encontrou o túmulo vazio. Então, quando Jesus mandou elas para a Galiléia, ele já queria que elas dessem a notícia da ressurreição dele, para que todo o povo soubesse da sua ressurreição, que ele estava vivo no meio de nós. E alguns guardas que tomavam conta do túmulo, quando viu também aquela situação, foram até a cidade avisar os sumos sacerdotes o que tinha acontecido. Os sumos sacerdotes se reuniram com os anciões e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados para que eles mentissem, falando que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos seus discípulos enquanto eles dormiam. Assim eles fizeram pelas instruções que os anciões deram. Então esse boato correu a toda a Judéia até os dias de hoje. Então o que a gente pode observar, que em Deus daquela época, o homem já pagava a propina, o homem já mentia para livrar a sua pele pelos erros cometidos. Então eles achavam que a única situação para livrar a barra deles era mentir, falar que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E os dias de hoje, será que é diferente daquela época também? Continua sendo a mesma coisa. Os homens hoje pagam propina, corrupção, ganância. Começar pelos nossos governantes e administradores, que administram os bens do nosso país. Quando levam uma proposta ao Senado para ser aprovado, por outro que já tem um cargo mais elevado, alguém já diz assim: o que eu vou levar com isso para aprovar esse projeto? Ali tem que rolar dinheiro.
Se não rolar dinheiro, nada é feito ali para o benefício do povo. Então continua a mesma coisa daquela época. O homem com suas ganâncias não para por aí. Hoje nós estamos vivendo num mundo de grande aflição com essa pandemia, onde o povo está morrendo da doença, de fome talvez, desemprego, sem moradia. Não precisaria disso se o dinheiro dos cofres públicos fosse bem usado no nosso país. Não faltava emprego, não faltava moradia e não faltava pão na mesa dos pequenos. Mas a ganância do homem leva a tudo isso, porque os nossos administradores só pensam em si próprio. O salário deles cai todo mês, mas eles não estão pensando naquele que não tem emprego, que não tem salário nenhum. Hoje, com essa pandemia, o povo não sabe nem mais a quem recorrer. O que acontece? Deus deixa certas coisas acontecer para que o homem se esmoreça o seu coração e volte mais para Ele. Será que Ele quer isso para nós? Não. Mas Ele quer mostrar para nós que nós não somos nada diante dEle pela sua grandeza. Nós apenas somos um grão de areia. Quanto mais Deus dá inteligência ao homem, mais ele se afasta de Deus. Porque ele acha que ele tendo seus poderes na mão, ele não precisa estar implorando a misericórdia de Deus. Então acaba fazendo essas barbaridades. Hoje nós vemos nossos idosos, às vezes, muitas vezes abandonados, deixados de lado como coisas descartáveis. São pessoas que trabalhou a vida inteira para chegar à velhice e ter uma velhice saudável. E muitas vezes o que ganha mal dá para comprar remédio. E o povo está aí, não dá valores a essas pessoas. São pessoas que têm uma grande história que podia passar pela nação de hoje, e muitos poucos querem ouvir. Então que nós voltamos mais para Deus, buscamos mais as coisas do alto, assim nós teremos um mundo saudável, um mundo de paz e um mundo de alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho duas orações que eu faço todo dia ao acordar, para que eu possa vencer os momentos difíceis da vida. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre mim, me lava, me purifica, me restaura, me transforma. Faz de mim um homem novo, feliz do vosso amor. Jesus me ajuda, Jesus me cura, Jesus me liberta. Fica comigo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.